Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Arra. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 2 da segunda parte do Livro dos Espíritos, com o tema Objetivo da Encarnação, das perguntas 132 e 133. Na pergunta 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E eles respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então aqui nós vemos observamos o objetivo da encarnação varia segundo o grau de adiantamento espiritual. Se são espíritos mais atrasados, a reencarnação serve como expiação, como aprendizado. As pessoas ainda vão passar por muitas vicissitudes. Se são espíritos mais evoluídos, vão diminuir as vicissitudes, vão continuar as provações, os testes para aprimorar, para aperfeiçoar esses espíritos. Na continuação da pergunta 132, da resposta dos espíritos, visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, outro objetivo da encarnação, segundo os espíritos, é que os seres aprendam a colaborar com a obra da criação, auxiliando fraternalmente os seus irmãos, e assim aprendendo e evoluindo. Uma notinha de Kardec. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Desse modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia. Tudo é solidário na natureza. Deus permite este exercício para aprimorar os seres e assim criar condições para que eles se capacitem para um trabalho cada vez mais aprimorado na obra da evolução. Na Revista Espírita de junho de 1863, no artigo do princípio da não retrogradação do espírito, em determinado trecho eles falam assim: a encarnação é, pois, uma necessidade do espírito, que, realizando a sua missão providencial, trabalha para seu próprio adiantamento pela atividade e pela inteligência que ele deve desenvolver a fim de prover à sua vida e ao seu bem-estar. Mas a encarnação torna-se uma punição quando, não tendo feito o que devia, o espírito é constrangido a recomeçar a tarefa e multiplica suas existências corpóreas penosas por sua própria culpa. Um estudante só é graduado após ter passado por todas as classes. Essas classes são um castigo? Não. Elas são uma necessidade, uma condição indispensável ao seu avanço. Eles comparando então a evolução espiritual com a passagem do espírito por diversas classes em uma escola. Passar pelas classes é um castigo? Não, não é um castigo. É uma necessidade de aprimoramento do próprio estudante. E eles continuam: mas se pela preguiça for obrigado a repeti-las, aí é uma punição. Ser aprovado em algumas é um mérito. O que é certo, portanto, é que a encarnação na Terra é uma punição para muitos que a habitam, porque poderiam tê-la evitado, ao passo que eles talvez a tenham duplicado, triplicado, centuplicado por sua própria culpa, assim retardando sua entrada em mundos melhores. O que é errado é admitir em princípio a encarnação como um castigo. Então a encarnação não é um castigo.
É uma necessidade de aprendizado. É uma necessidade de desenvolvimento do próprio ser. Mas pode se tornar um castigo na medida que o ser se rebela, não aceita as tarefas, as experiências pelas quais ele tem que passar e muitas vezes provações, expiações, vicissitudes, dificuldades. Quando ele não aceita, se rebela, aí ele pode atrasar o seu processo evolutivo e permanecer na mesma classe, quando ele compara a um estudante que permanece numa mesma classe por ter reprovado nas suas experiências estudantis. Na pergunta 133, tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? E os espíritos respondem: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, conseguintemente sem mérito. Então, não existem espíritos que não tenham passado pelas mesmas experiências, dificuldades, vicissitudes, provações. Não existe. Para alcançar a perfeição, nós temos que passar pelos diversos graus evolutivos e essas dificuldades, elas vão nos fortalecer e nos preparar para novos aprendizados. Mas se o espírito se rebela, aí sim ele vai atrasar o seu processo evolutivo. E eles continuam: ora, criado simples e ignorante, o espírito está em sua origem num estado de nulidade moral e intelectual, como a criança que acaba de nascer. Se não fez o mal, também não fez o bem. Não é feliz nem infeliz, age sem consciência e sem responsabilidade. Sua responsabilidade só começa no momento em que se desenvolve o seu livre-arbítrio. Seu estado primitivo não é, pois, um estado de inocência e inteligente e raciocinada. Não é um estado de inocência, inteligente e raciocinada. Então, o que é que acontece com o espírito quando ele inicia o seu processo evolutivo? Quando nós pensamos lá nos homens das cavernas, não eram felizes, não eram infelizes, não tinham consciência, não faziam bem, não faziam mal, eram seres ainda num estágio muito infantil espiritualmente. A sua responsabilidade começa na medida em que ele vai desenvolvendo as suas habilidades, desenvolvendo o seu conhecimento, ampliando sua consciência, aí ele vai se responsabilizando porque o seu livre-arbítrio vai se desenvolvendo também. E ele torna-se um ser mais responsável por aquilo que faz. Na pergunta 133A, mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? E eles respondem: chegam mais depressa ao fim. Ademais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Quando eles dizem então que chegam mais depressa ao fim, que chegam mais depressa à perfeição, ou aos estados mais adiantados da evolução, e não ficam tão sujeitos às consequências dos seus próprios defeitos, das suas próprias paixões, porque são esses defeitos que geram a impaciência, que geram os tormentos que a gente sofre na vida. E continuam na Revista Espírita de setembro de 1863, no artigo sobre a expiação e a prova, eles nos falam assim: admitindo a justiça de Deus, tais efeitos devem ter uma relação mais ou menos íntima com os atos precedentes, dos quais eles são ao mesmo tempo castigo para o passado e prova para o futuro. São expiações no sentido de que são consequência de uma falta e provas em relação ao proveito delas tirado. Diz-nos a razão que Deus não pode ferir um inocente. Logo, se somos feridos e não somos inocentes, o mal que sentimos é o castigo e a maneira de suportá-lo é a prova. É Deus aproveitando e nos ajudando através das nossas próprias ações a sentirmos
o resultado dessas ações em nós próprios e daí aprendendo o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que devemos e o que não devemos fazer. E continua. Mas acontece muitas vezes que a falta não se acha nessa vida. Então as pessoas não sabem por que sofrem, eu não fiz nada. Então acusa-se a justiça de Deus, nega-se a sua bondade, duvida-se até de sua existência. Aí precisamente está a prova mais escabrosa, mais difícil, a dúvida sobre a divindade. Crer ou não crer em Deus. Quem quer que admita um Deus soberanamente justo e bom, deve dizer que ele só agirá com sabedoria, mesmo naquilo que não compreendemos. Se sofremos uma pena é porque fizemos por merecer. Então aí está a aceitação, a resignação de aceitar aquilo que nós não podemos ainda compreender. Mas se acreditamos que existe um Deus, um Pai, Criador no universo e as suas leis são perfeitas, se eu estou passando por alguma dificuldade, essa dificuldade, ainda que eu não tenha feito nada por merecer nessa vida, essa dificuldade, ela é resultado dos meus atos, das minhas ações, ainda que seja em vidas passadas. É o modo como nós temos para aprender. E continuam. Suas tendências más lhe ensinam o que resta de imperfeito a corrigir em si. A vida atual é para ele um novo ponto de partida. Ele aí chega rico ou pobre de boas qualidades. Basta-lhe, pois, estudar-se a si mesmo para ver o que lhe falta e dizer para si mesmo: se sou punido é porque pequei. E a própria punição lhe dirá o que fez. Para nós, então, aprendermos por que eu estou passando por determinadas coisas. Basta nos analisar. Que tipo de provações eu estou sendo chamado a participar, a sofrer? Que tipo de provações são essas? Essas provações vão me dizer que tipo de erro eu cometi no passado. É uma maneira de me autoconhecer e de me trabalhar. E assim nós aprendemos com relação à nossa própria vida. Porque muitas vezes nós passamos muito tempo reclamando a nossa vida, reclamando do que nos acontece, reclamando do sofrimento, mas não paramos para analisar que somos seres colhendo aquilo que nós próprios semeamos. Nós não colhemos nada do que o outro semeia, nós colhemos aquilo do que nós próprios semeamos. Então esse exercício que nós fazemos de aprender a nos conhecer e aprender a conhecer a vida que nós estamos vivendo, que tipo de vida nós estamos vivendo e que tipo de dificuldades nós estamos vivendo, vai nos ajudar a aceitar essas dificuldades, a passar com mais resignação e assim passar mais rápido por todas essas provações. Assim nós encerramos mais um módulo do estudo do Livro dos Espíritos. Se você gostou, ajude-nos a divulgar este trabalho dando um like e se inscrevendo na TV CE Haha. Muito obrigada e até o próximo bloco.